O universo de Dragon Ball ele é extremamente poderoso, né? E principalmente agora que o Goku e o Vegeta estão chegando num estágio de poder bem altos. Mas como seria então a luta entre o universo de Dragon Ball contra o Superboy Prime, uma das versões mais poderosas do Superman? Será que os guerreiros mais poderosos sobreviveriam? Ou os deuses da destruição seriam suficientes para poder vencer o Superboy Prime? Anjos, Daishinkan, o Zeno, cara, teria algum tipo de poder para poder vencer o Superboy Prime? Eu vou te responder tudo nesse vídeo agora. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos no mais um Duelo Mortal. E Superboy Prime ele é uma das versões mais poderosas do Superman, né? Uma versão alternativa e também jovem do Superman. Ele vem de uma Terra Prime, onde então a história da DC não ocorreram da mesma maneira que o universo principal. Já o universo Dragon Ball em si, ele é um universo bastante poderoso, né? Também rico em detalhes com o nível de poder. Por exemplo, deuses, também divindades, transformações e também até mesmo torneios, né? Envolvendo também conflitos cósmicos também. O Prime, Superboy Prime, ele conseguiria bater de frente contra todo o universo Dragon Ball Super, né? Se consegue ou não, eu vou te dizer assim que você soltar aquele like poderoso. E se você é novo ou nova aqui no canal, tá conhecendo aqui agora, considere se inscrever aqui no canal, porque aqui eu trago todo tipo de batalhas que vocês pedem aqui nos comentários. A batalha entre o Superboy Prime e todo o universo Dragon Ball seria então um confronto épico e também desafiador devido então ao poder e habilidade envolvida por ambos os lados, né? Esse é o primeiro ponto a ser ressaltado aqui. Superboy Prime. Bom, Superboy Prime ele é um dos personagens mais poderosos do universo DC, como citei antes, né? E ele também vem de uma realidade onde ele é o Superman da Terra Prime, uma versão alternativa do universo DC, possuindo então uma série de habilidades, incluindo também uma força sobre-humana, velocidade acima da luz, resistência superior ou também talvez, né, do mesmo nível de um kryptoniano bem desenvolvido e visão de calor também. Além disso, ele também possui então a habilidade de manipular a realidade, dando então um soco nela, e é praticamente assim, certeiro. E claro, também contém então uma imortalidade, digamos assim, entre aspas. Já o universo Dragon Ball, ele é um universo bem conhecido por ter um personagem muito poderoso, né, uma escala poderosa, e também com habilidades bem diversificadas. Guerreiros como Goku, Vegeta, Gohan, Jiren, Broly, dentre muitos outros, podem atingir estágios de nível de poder bem altos por meio de treinamento e também transformação, como por exemplo Super Saiyajin, né, também outras formas também. Além disso, também tem outras capacidades também de soltar poderes de ataque de energia capaz de destruir planetas inteiros. Fora que também tem a capacidade também de se regenerar também com seus corpos em certas situações. Escala de poder. O universo Dragon Ball ele possui então personagens que podem destruir planetas e também galáxias dependendo do personagem, com seus ataques. A escala de poder em Dragon Ball ela é exponencialmente alta e personagens como Goku, por exemplo, em sua forma Ultra Instinct, né, pode também rivalizar com seres cósmicos em suas devidas proporções em comparação com o universo Dragon Ball. Formas como por exemplo o Instinto Superior eleva um personagem ao patamar maior, rivalizando também com divindades. Então vamos dividir então esse universo Dragon Ball em camadas, tá? A primeira camada é a camada mais baixa, então são os guerreiros e também ameaças. A segunda camada, uma camada mais alta, né, são deuses da destruição. A terceira camada é a camada mais assim mediana, são anjos. A segunda camada é o grande sacerdote e a primeira camada, tá no topo ali, é o Zeno. Existe então o grande dragão Zarama, que supostamente seria o mais poderoso, afinal ele pode conceder poder, qualquer tipo de poder, desejo, né, ilimitado, mas vamos deixar ele de fora, de lado. Variedade de transformações e também habilidades. Enquanto o Superboy Prime ele possui uma habilidade e também um universo, né, bem poderoso, que é a DC, o universo Dragon Ball recompensa então com uma repleta gama de personagens com diversidade de habilidades também, desde também viagem no tempo e também manipulação da realidade, até técnicas de combate altamente específicas. Isso poderia também dar aos guerreiros de Dragon Ball uma vantagem bem estratégica em termos de, assim, adaptabilidade, né? Então existe então personagens de Dragon Ball que tem então a capacidade de se transformar e também evoluir em nível de poder cada vez mais altos, como o Super Saiyajin que eu citei antes, né? Inclusive também o Super Saiyajin Blue também. E também, além disso também, cada uma delas pode dar uma vantagem tática, aumentando também as suas capacidades e também resistências. Além disso, eles, né, no caso, então dominam então, uma variedade de técnicas de combate também. Além disso, também existe também forma de fusão, como por exemplo a dança Metamoro ou os brincos Potara. Imortalidade contra destruição. A imortalidade do Superboy Prime, entre aspas, digamos assim, né, poderia ser um problema para muitos guerreiros que Dragon Ball tem, já que eles então frequentemente lutam para poder
derrotar inimigos mais invulneráveis. Mas a capacidade dos guerreiros Dragon Ball de causar então danos massivos e também manipular energia poderia então causar um enfraquecimento ao Superboy Prime. Impacto no multiverso. Certamente tanto o Superboy Prime quanto também o Dragon Ball em si, né, lidam com a ideia de multiversos, com diferentes realidades coexistindo. A luta entre esses dois universos poderia certamente causar então repercussões em uma escala multiversal, distorcendo também a própria realidade. Isso poderia também levar a uma consequência enorme, a tal ponto que afetaria também o tecido do espaço e tempo. Primeira camada é a camada então de guerreiros e também ameaças. Considerando que o Superboy Prime já tem uma característica de enfrentar vários lutadores ao mesmo tempo, como por exemplo quando ele então enfrentou 2 Supermans de uma vez só, enfrentou 3 Flash de uma vez só, a tropa de Lanternas Verdes inteirinha, fora outros heróis também da Terra também que ele também enfrentou. Então dá a ele a capacidade de considerar o Prime, que teria a capacidade de enfrentar vários outros guerreiros da Terra de Dragon Ball, que acaba tendo, né, de uma vez só. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks, Kuririn, Goten e outros, todos os guerreiros tentariam lutar contra o Superboy Prime. E seria também até mesmo engraçado, né, porque seria tipo uma luta que o Bills teve então com os guerreiros da Terra. Bills que venceu todo mundo, né. Eu diria que os únicos desafios pro Prime, tá, sendo bem sincero com vocês, seria então o Vegeta, o Goku, o Majin Buu provavelmente, né, se fosse ele então o seu estágio mais auge de poder, né, e também talvez o Gohan. O Piccolo, ele até poderia ser, ele é poderoso, né, também ter ganhado então 2 evoluções de poder, além dele também ser bastante inteligente, mas eu não creio que seria o suficiente para poder lidar com o Superboy Prime, pois como comparação, né, ele não aguentou nem mesmo o Cell Max, cara, que tem então uma capacidade destrutiva bem menor que o Goku e Vegeta, se for comparação, né, comparar ali. Ou mesmo também no torneio do poder, ele sofreu bastante para poder enfrentar outros Namekusei do universo 6. Até poderia também ocorrer uma situação que cada guerreiro poderia lutar de forma mais estratégica, um atacando de longe, enquanto outros atacariam então mais de perto. Mas também, ainda assim, não acho que seria suficiente para poder sobreviver numa luta contra o Prime num longo prazo. Vegeta. Bom, Vegeta ele é um dos personagens de Dragon Ball que mais teve e também se deve ter cuidado, porque a forma dele de lutar ela é bem mais direta, é bem mais assim certeira para poder derrotar o inimigo em 2 tempos rápidos. O Vegeta durante então muito tempo ele treinou na câmara da gravidade e chegou então ao ponto em que ele nem mesmo, né, conseguiu ser afetado pela gravidade ao máximo, ganhando então uma resistência bem absurda. Até mesmo também quando o Vegeta ele estava no Super Saiyajin 2, ele foi capaz de fazer um feito que o próprio Goku Super Saiyajin 3 não tinha conseguido, socar o Bills logo após a destruição bater na Bulma. E durante os anos, Vegeta ele então evoluiu bastante, adquirindo então uma evolução do Super Saiyajin Blue, no torneio do próprio poder, né? Super Saiyajin Perfect também. Essa transformação ou evolução faz então Vegeta ele dominar 100% a sua transformação. E um dos feitos dele também é a capacidade então de pegar o Dispo desprevenido facilmente e derrubar ele. Dispo ele é considerado um dos seres mais rápidos de Dragon Ball. Até mesmo também o Topo, cara, foi capaz de reconhecer o poder do Vegeta, onde então o poder bruto do Vegeta derrotou então o deus Raikashin. Topo, Super Saiyajin Kale, né, ou Akali, com um só soco foi capaz de nocautear o Vegeta. Então a gente tem uma discrepância aqui com o Super Saiyajin Berserker, tem uma força física maior do que um Super Saiyajin entre aspas normal, como no caso então o Goku, o Vegeta, né, tem uma escala de poder ali, já que é uma escala de poder mais Berserker, mais fúria, né. O Vegeta ele foi um dos guerreiros capaz então de pressionar também o Jiren na luta durante muito tempo e também em certos momentos até mesmo também ganhar uma vantagem na luta. No filme Dragon Ball Super Broly, Vegeta ele facilmente também foi capaz de ultrapassar o Broly, que também é considerado o lendário Super Saiyajin. Só que o problema foi que o Broly ele cresce, né, exponencialmente. Isso foi então um problema pro Vegeta naquela hora para poder enfrentar ele, porque quando o Broly já estava tão bastante evoluído, né, já havia então ultrapassado o Super Saiyajin God, até mesmo também estando num nível superior ou mesmo igual ao Super Saiyajin Blue. E isso é um ponto a ser ressaltado, porque o Superboy Prime ele é tipo o Broly, né, só que com uma capacidade destrutiva bem maior. O Superboy Prime ele não se controla, ele vai com tudo pra cima do adversário, do seu inimigo, assim como o próprio Broly. O Vegeta ele também teria muita dificuldade nessa luta. Ultra Ego, essa é uma transformação do Vegeta onde ele então usa a energia da destruição, e esse novo poder, né, dele apareceu no mangá, onde então o Vegeta ele então tem a capacidade de usar o Hakai com poder destrutivo sem limites. E essa forma do Vegeta faz com que ele então fique mais forte na medida que ele sofre então dano, onde ele então fica com mais vontade de lutar. Isso em tese dá então uma capacidade ao Vegeta de lutar por muito mais tempo. Outra habilidade também é o aumento de nível, né, geral ali
de velocidade e também poder, bem mais do que outras transformações também. A sua habilidade também de destruir completamente objetos de Ki e também objetos no literal em si, também faz então o uso dele da energia da destruição ser bem eficaz na hora de usar no combate. Só que a partir da luta contra o Gas, quando o Vegeta então tá lutando contra ele, vimos uma fraqueza do Ultra Ego, que é justamente a durabilidade que a pessoa ela quer que use, né, que ela vai usar. Apesar de ser uma fraqueza, né, de ser uma fraqueza em si, também é uma vantagem, porque então na luta contra o Gas, como o Gas desejava então ser o mortal mais forte do universo, o Ultra Ego ainda assim mostrou o crescimento, mesmo então recebendo dano do Gas. O Vegeta caído, ele foi lá e revidou o ataque. A grande determinação do Vegeta, ela é justamente a capacidade então de melhorar o próprio Ultra Ego, também melhorar esse poder no nível maior, então poder também ser muito útil, por exemplo, num treinamento espiritual que ele pudesse ter também no planeta Yardrat, onde então o Vegeta ele poderia então melhorar a sua própria durabilidade dele, e assim, quem sabe, né, num preparo ali, talvez, ir mais longe no combate contra o Prime. E por conta então da luta contra o próprio Moro, por exemplo, o Vegeta ele não perdeu tempo no planeta Yardrat a poder aprender novas técnicas, né? E se o Vegeta, ele, por exemplo, voltasse para o planeta Yardrat, ele poderia também aprender novas habilidades de cura, por exemplo, para que ele então pudesse então reduzir o dano recebido. Então pro Goku, né, como o Goku ele não é diferente, né, do Vegeta, apesar dele ser ter um poder, né, em si equivalente, um pouquinho maior do que o Vegeta, o Goku ele tem um defeito, digamos assim, que ele não é tão efetivo se comparado ao Vegeta, né. A questão é, para não ficar tão enrolado, eu acredito que nem mesmo o Super Saiyajin Blue seria capaz de bater de frente contra o Superboy Prime. Sabe por quê? Porque o Superboy Prime ele é um tipo de vilão barra anti-herói capaz de enfrentar entidades ou seres cósmicos absurdamente altos. Ele foi capaz então de alterar a realidade, perfurando a barreira entre o nexo universal e o mundo real, trazendo então o Jason Todd de volta à vida, fora outras mudanças também que ocorreram. Também foi capaz de fazer dois planetas se colidirem e também destruir outros para poder mudar o centro do universo para longe ou ar. Estabilizou a órbita de Thanagar e fez com que ela caísse em seu sol. Ele também iria destruir todo o universo voando para o ar na velocidade da luz, destruindo também o planeta em si. Voou também através de uma parede de pura força de vontade a 300 milhas de espessura, criada então pela própria tropa dos Lanternas Verdes. Quase estrangulou o Guy Garner, cara, e também quebrou o próprio braço do Hal Jordan. Derrotou também o Superman da Era de Ouro até a morte. Ele também ficou também ileso, né, pela espada mágica de Zauriel, que pode também cortar todos os laços e também ferir entidades não materiais. Tancou explosões de energia do Guy Garner, Hal Jordan e outros Lanternas Verdes também. Mesmo também sendo preso na força de aceleração pelos 3 flashes, ele conseguiu sair da força de aceleração por causa então da sua pura força. Ele também conseguiu também acertar soco no Wally West, Barry Allen e Jay Garvey enquanto então lutava contra eles ao mesmo tempo. Superboy Prime também, além de ser imune à Kryptonita, ele também é imune à magia também. O Instinto Superior é uma técnica bem interessante, né, que poderia então levar o Goku a uma vantagem contra o Prime nessa luta, né. A vantagem dele seria então se desviar claramente de qualquer ataque, logicamente aumentar também o seu ataque, principalmente que o Goku no mangá ele conseguiu melhorar ou assim usar melhor, né, o seu Instinto Superior, algo mais aperfeiçoado. O Ultra Instinct, né, estava então lutando contra o próprio Gas, que havia então se tornado então um guerreiro mais poderoso do universo. E o Goku, mesmo com o Instinto Superior, conseguiu então se manter numa luta contra o cara que tinha então a capacidade de derrotar o Vegeta Ultra Ego e também até mesmo também o próprio Goku Ultra Instinct perfeito. Mesmo então quando o Gas continuava a ficar mais forte, consumindo também essa força vital ali, o Goku ele foi capaz então de usar o seu avatar de Ki para poder segurar o Gas e jogar ele no espaço. Essa é uma habilidade bem no estilo Susanoo, né, do próprio Sasuke, que seria interessante de segurar o oponente. O próprio Goku também Ultra Instinct foi capaz também de tancar o Haki do próprio Ultra Ego do Vegeta e também teve que também forçar ele a jogar pro espaço. A resistência também do Goku nesse estágio também torna também o corpo dele bem mais resistente, deixando também o corpo dele mais assim endurecido, como quando o próprio Moro quebrou a sua própria mão, cara, quando então tentou dar um soco no peito dele. Vale também ressaltar que mesmo com tantos feitos incríveis, o Goku ainda assim pode ser
pego desprevenido por um ataque, pois nem mesmo sempre ele vai conseguir manter a sua técnica ou a sua concentração ativa 100%, justamente porque ele ainda assim não é um anjo para poder fazer tal feito. Eu acredito que a maior desvantagem do Superboy Prime é a sua forma de lutar. Ao contrário do Goku e outros guerreiros também, esses guerreiros sabem lutar bem mais do que o Superboy Prime, principalmente o Goku, que pode combinar a forma do Super Saiyajin em um nível superior com o próprio Ultra Instinct, para poder tornar então seus movimentos mais nítidos. Então, por exemplo, a gente tem então o Goku com o poder aumentado efetivamente, uma velocidade em 50 vezes no mínimo, e seria então a capacidade de melhoria no tempo de reação, onde ele então poderia então aumentar ainda mais a sua velocidade e forma de lutar. Quando então o Goku estiver então usando uma forma mais nível superior, seja então Super Saiyajin ou mesmo também o Ultra Instinct, ou seja, o Super Saiyajin God, ele já seria capaz de reagir muito mais do que 50 vezes a sua velocidade de reação normal. Então, a partir do momento que você tem guerreiros tão capacitados de usar seu poder de forma incrível, e nisso eu citei só 2 dos guerreiros da Terra, que são os principais, né, que a gente tem que ressaltar aqui, que é o Vegeta e o Goku, o leque de habilidades, também possibilidade de lutar contra o próprio Superboy Prime seria gigante. E nisso existem então vários outros guerreiros tão poderosos quanto esses 2 que eu citei agora. Broly, ele é pura força bruta, que poderia sim causar mais estragos fisicamente do que o Goku e Vegeta no próprio Superboy Prime. Temos também o próprio Granola, o Gás, o Jiren, o Gohan Beast, Freeza Dourado ou na forma Black, que tem poucas informações, né? Ou até mesmo também Zamasu Fundido, que seria também um grande desafio para o próprio Superboy Prime. Mesmo então para o Zamasu Fundido com o universo lá, né? Não seria um problema para o próprio Superboy Prime, já que ele mesmo já destruiu milhares de outros mundos, a própria realidade com seu próprio soco. Logicamente que, como estamos falando, citando também o universo inteiro de Dragon Ball, ficaria muito grande de eu falar que todos os guerreiros ou vilões de Dragon Ball. Então eu vou citar só alguns motivos do que o porquê que eu acredito que o Superboy Prime ele venceria a camada dos guerreiros e também ameaças acaba acontecendo ali. O Superboy Prime ele tem a capacidade então, de nocautear então, seu inimigo com apenas um único golpe, bem no estilo Saitama. Só que a diferença é que o Superboy Prime ele realmente tem feitos que colocam ele num nível absurdo, já o Saitama não. E nocauteou o Superman do universo alternativo, fazendo então com que a sua realidade mudasse quando ele então fosse atingido. Teve também uma luta intensa contra o próprio Batman que ri com os poderes do Dr. Manhattan, juntamente com ambos que iriam destruir as terras alternativas próximas com força dos seus golpes. Quase também derrotou Batman que ri de absorver seu poder, que por mais que Krypto tivesse então convencido dele de ficar de pé, o Superboy Prime ele ainda assim nocauteou Batman que ri naquela luta ali, naquela ocasião ali também. Deu também um soco no próprio Batman que ri e também fez com que 52 terras alternativas desaparecessem, cara. E por mais que ele morresse como consequência, ele ainda assim fez isso como consequência, né, como um feito bem grandioso. Mesmo que alguém tentasse então absorver os poderes do Prime, iria falhar, pois o Parasita é um dos vilões do Superman e já havia sido pensado, né, em tentar absorver os poderes do Prime. Provavelmente isso acabaria matando ele próprio, o próprio Parasita, né? O Superboy Prime também tem feitos mais rápido que qualquer outro guerreiro em Dragon Ball. Por exemplo, voar por dezenas de terras alternativas fora da órbita da Terra em questão de segundos. Os guerreiros do universo Dragon Ball lhe ofereceram um certo desafio para o próprio Superboy Prime, assim como muitas lanternas verdes ofereceram desafios para o próprio Superboy Prime. Supermans, até mesmo também outros grupos de heróis, Jovens Titãs, Sociedade da Justiça e também outros também. Mas ainda assim, como todos esses heróis, não conseguiram parar o Superboy Prime. E com os guerreiros de Dragon Ball, isso não seria diferente. Além do mais, se você tem a capacidade de destruir o planeta, por exemplo, da Terra, né, não existiria nenhum tipo de guerreiro da Terra em si, Goku, Vegeta, Piccolo, enfim, não existiria, que sobreviveria no vácuo do espaço. Alguns seres em Dragon Ball sobreviveriam, como Freeza ou Jiren, mas especificamente o Goku e Vegeta eles não conseguiriam sobreviver no vácuo do espaço. E na camada então mais acima, que são os Deus da Destruição, eu diria que o Superboy Prime ele conseguiria chegar na camada de destruição até com uma certa facilidade, pelo leque dos feitos absurdos que ele acaba tendo, né, ali. E fica claro isso com a sua força que ele acaba tendo também. E isso poderia também destabilizar toda a estrutura cósmica de Dragon Ball, principalmente então o macrocosmo.
fazendo então assim que os deuses da destruição intervissem na luta. Aqui fica uma questão que o Superboy Prime, ele conseguiria vencer todos os deuses da destruição? Na minha opinião, sim. Mas o problema seria então o Hakai. O Prime, ele não é um imortal literalmente, né? Mas ele sim contém uma imortalidade de ser resistente a muitas formas de ataques, como veneno, magia, kryptonita e assim vai. Eu diria que o Hakai no Prime poderia sim surgir efeito, mas não literalmente. Por quê? Porque o próprio Superboy Prime, ele conseguiria resistir a isso sim. Isso já foi mostrado em algumas HQs da DC, já que ele mesmo já lutou contra o próprio Time Tripper, um ser que existe então no fim dos tempos, com a capacidade então de manipular o tempo. O Superboy Prime, ele enfrentou o Time Tripper, que é ele mesmo do próprio futuro, né, em si, e resistiu ao apagamento existencial, onde ele também conseguiu sobreviver à sua própria morte e até mesmo também lutar contra o próprio Batman que ri. Ele também sobreviveu voltando para sua terra natal. Mas se olharmos por outro lado, o Prime tem condições sim de vencer todos os deuses da destruição na pura força bruta, velocidade e também poder. Na crise infinita e também crise final, onde então o próprio Superboy Prime estava então prestes a ter a sua queda ali, né? O Prime, ele torturou o Duende da própria quinta dimensão. O universo DC naquela época era então um multiverso de 52 universos. Cada universo ele continha então um subconjunto de existências paralelas infinitas. A quinta dimensão, ela é a própria imaginação. O próprio Prime, ele foi capaz de derrotar o Monark e também sobreviveu à explosão de nível quântico multidimensional. O Prime, ele chegou então a viajar para a própria Muralha da Fonte e também ficar acima dela. A Muralha da Fonte, ela como comparação, né, ela circunda então o multiverso Prime da DC. Ela foi então criada pelo servo do Juiz da Fonte para poder aprisionar a Lady Perpétua. O Prime também, ele assim contém também hacks e também resistência molecular, resistência e também manipulação quântica e também hacks envolvendo o tempo e também velocidade. Até mesmo também ataques dimensionais ele também tem. Eu também diria que pelo fato do próprio Superboy Prime ele conseguir escapar da própria Speed Force, que se conecta também ao próprio hipertempo, faz com que o Prime ele teria então uma clara vantagem de vencer os deuses da destruição com uma certa facilidade. E até mesmo também um pensamento lógico, se tem então um cara que enfrentou Guardiões de Oa, que envolve também todo o universo da DC em si também, enfrentou o Anti-Monitor, sobrevivendo também, até mesmo também de uma energia de antimatéria, foi também esmagado e também sobreviveu a toda a energia do seu universo que poderia também fornecer. Na minha opinião, o Prime ele passaria pelos deuses da destruição com uma certa facilidade. Numa camada mais acima, na camada dos anjos e também o próprio sumo sacerdote, certamente o Prime ele tem todo o potencial para chegar nessa camada. Agora, ultrapassar essa camada seria uma incógnita, pois como eu já falei em alguns diversos vídeos aqui no canal, é difícil afirmar o potencial total dos anjos, e principalmente do grande sacerdote. Mas sabemos que os anjos são então divindades absurdas que não lutam em si, mas têm então um poder destrutivo bem alto. Por exemplo, Avados destruindo então um planeta com apenas um movimento do seu cajado. O próprio Whis bloqueou também golpes do Vegeta e também do Goku com bastante facilidade. Eu acredito então que o Superboy Prime ele pararia na camada dos anjos justamente por desconhecermos o potencial total deles. Agora, como comparação, o Prime ele venceria o Zeno? Olha, considerando que o Zeno ele não é um ser que luta, até onde a gente sabe, mas o que a gente sabe é que ele usa suas mãos para poder apagar as coisas, né, basicamente. Eu diria que um soco bem dado no Zeno poderia sim acabar com o Zeno, mas é complicado afirmar isso, já que também sabemos também pouco sobre o Zeno. Do mais, eu acredito que o Superboy Prime ele venceria cerca de 75% a 90% do universo Dragon Ball Super. Logicamente que isso aqui é a minha opinião do que eu acredito que poderia ocasionar numa luta entre esse universo e também o Prime da DC, né? Mas se vocês concordam comigo, acha que poderia ser 100% ou um valor menor? Comenta aqui. Sugira também outros duelos, outros combates aqui nos comentários e se inscreva no canal para você acompanhar mais conteúdos como esse aqui. Valeu, falou e até mais.